Pessoal, então a gente está gravando, certo? Vamos dar início nessa aula. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. E vamos para a nossa correção do exercício, tá? Então, hoje eu resolvi fazer diferente, para que agora que vocês chegaram, já sabendo o que a gente vai ter na aula, eu acho que a gente acaba tendo dúvidas de forma mais rápida, né? A gente acaba percebendo as nossas dúvidas de forma mais rápida, e isso permite uma aprendizagem um pouco melhor, né? Então, bora para a nossa correção, então, das atividades que eram para ter sido entregues no fórum, certo? Quem ainda não entregou, acho que vale a pena entregar para contar com participação na aula. E vamos em frente, então. Tá? Então, só para a gente relembrar, a gente está falando, então, sobre tensões normais, né? Então, o que é essa tensão normal? É quando uma barra axial, ela está sujeita, quando uma barra prismática está sujeita a uma força axial, né? Lembrando que a força axial, ela é a força que acontece na direção da minha barra, né? Então, na mesma direção da minha barra. E essa barra prismática é justamente uma barra que tem um dos comprimentos muito maior do que os outros dois, certo? E aí com isso eu consigo determinar a minha tensão normal, né? De acordo com essa fórmula aqui, que é a força axial dividido pela área da seção transversal. E ela se caracteriza como uma tensão normal, justamente porque essa força ela é perpendicular a essa área, certo? Então, por ter essa característica de estar perpendicular à área, eu tenho uma tensão normal, né? Lembra lá em física, quando eu tinha um vetor normal, não era um vetor perpendicular a um plano? Então, é por isso que a gente chama de tensão normal, ok? Então, olha lá. A partir dessa forma, a gente consegue é, definir qual que é essa tensão, e é uma tensão, pessoal, que ela é distribuída uniformemente sobre a seção transversal. Então, em toda a seção transversal da minha peça, eu vou ter a mesma tensão agindo, certo? E aí, com isso, eu acabo calculando aqui, ó, a minha tensão como força sobre área, lembrando que a força tem que estar em Newton, a área tem que estar em milímetro quadrado, para eu ter a minha tensão em megapascal, certo? E aí, justamente, por eu ter essa tensão uniforme, é que eu considero que ela é uma tensão média, né? Por quê? Se eu for pensar na vida real, o que que acontece? Eu tenho aqui a minha barrinha axial, e essa barra, ela está sendo aqui, nesse caso, comprimida pela força P, tá? Se eu tenho uma compressão aqui no centro da minha seção transversal, quer dizer que no centro dela eu vou ter uma tensão maior, né, do que nas laterais. Quanto mais para a lateral eu for, menor vai ser a minha deformação da seção transversal, porque a minha carga está concentrada no meio dessa seção, certo? Então aí, ó, eu observo aqui, ó, por esse diagrama aqui, o quê? Que a minha tensão ela é maior, ela é máxima no centro da seção transversal e ela é um pouco menor nas extremidades dessa seção, tá? Para que eu não tenha nenhum tipo de problema com relação a isso, e como também as deformações elas são, apesar de elas terem uma variação, essa variação é pequena, né? Então eu considero que a minha tensão é a mesma, ó, ela tem a mesma intensidade em toda a minha área, certo? Isso considerando o quê? Que a minha força, né, que a resultante da minha força, ela está concentrada no centroide da minha seção, certo? Então, se eu estou no centroide da seção, quer dizer que essa força quer dizer que eu posso usar essa fórmula de tensão normal, que é a tensão média na minha seção transversal, certo? Justamente por essa característica. Como eu tenho uma força concentrada ou uma resultante concentrada no centroide, ali a tendência é que no centro eu tenho uma tensão maior e nos cantos eu tenho uma tensão menor. E aí,
ao fazer uma média dessas tensões, eu considero que essa força ela tem a mesma influência em relação à deformação em toda a área da seção transversal, certo? Então, essa fórmula, mais uma vez, ela é válida se eu tiver uma carga centralizada, né? E que tipo de carga? Uma força resultante, tá? É isso que importa. Tem que ter uma força resultante centralizada na seção transversal, tá? Porque, por exemplo, se eu tiver uma carga que ela não é centralizada, então eu vou pensar nessa peça aqui, ó. Eu tenho a minha força P sendo aplicada aqui, nessa seção transversal. Se o meu objeto faz esse movimento, o meu eixo da minha carga é esse aqui, não é? O eixo da carga é esse. O eixo aqui da seção transversal dessa região da peça, o eixo é esse. Então, eu não tenho a minha carga no eixo da minha seção transversal, né? Pelo contrário, ela tem aqui, ó, uma distância D, certo? Então, essa distância entre os eixos da carga e o eixo da seção transversal faz com que eu tenha uma carga excêntrica, fora do centroide da seção. E se essa carga está excêntrica, ela não vai ser mais uma tensão normal, certo? Então, a carga excêntrica, a tensão normal calculada por essa fórmula, ela não vale quando a minha carga está fora do centroide, quando a minha carga é excêntrica, certo? Por quê? Porque daí eu vou ter uma distância, e quando eu tenho uma distância, surge o quê? Um momento fletor, que já não é mais uma. Então a minha força P aí, ela não é a única que está agindo na minha seção transversal. Então eu não tenho uma tensão normal exclusivamente a partir de uma aplicação de uma força P. Eu tenho outros fatores que também influenciam nessa seção transversal e que também ocasionam tensões normais nessa seção, certo? Então, ó, carga excêntrica, ou seja, carga fora do centro da seção transversal, não promove tensão normal pura, certo? Aí ela vai ter outras tensões que vão contribuir, uma delas é a flexão, para alterar as tensões da minha seção transversal, ok? E aí a gente chega no nosso exemplo, que são os exemplos que vocês fizeram já na primeira parte da aula, né? Então, aqui, ó, duas barras cilíndricas maciças são soldadas no ponto B, como indicado na figura. Determine a tensão normal no ponto médio de cada barra. O que é o ponto médio de cada barra? Então, aqui, ó, no meio, entre B e C, e aqui no meio, entre A e B, tá? Por que ele fala que são duas barras? Porque aqui eu tenho o trecho AB e eu tenho o trecho BC. Então, são dois trechos, certo? Professor, Então, oi. mas então ponto médio, está pedindo no ponto médio, mas é em qualquer lugar, então, das duas barras, então. Qualquer lugar. Ele pede no ponto médio para você não se perder, sabe? Mas se eu calculasse aqui, ó, em qualquer uma dessas seções transversais, daria a mesma coisa, tá? Por quê? Porque eu só tenho forças aplicadas aqui, ó, nas extremidades das barras, né? No centro dessas barras eu não tenho. Até porque se eu tivesse, eu teria que dividir ela em trechos diferentes também. Eu não teria só dois trechos, eu teria mais trechos, certo? Então eu só tenho alteração da minha força, foi muito bem observado. Eu só tenho alteração da minha tensão quando eu mudo a minha força ou quando eu altero a minha área, né? Nesse caso aqui, entre esses dois trechos, eu vou ter alteração das duas coisas, né? Nesse trecho, eu tenho só essa força aqui sendo aplicada, e para esse trecho, eu tenho essa força sendo aplicada e mais essas duas forças sendo aplicadas, certo? Então vai haver essa variação, tá? Então vamos fazer essa continha para vocês entenderem. Então, olha lá, ó, quais são os carregamentos que eu tenho? Né? Então, lembrando que eu dividi em dois trechos, do trecho A ao trecho B e do trecho B ao trecho C. Então, eu tenho um PAB, que seria a força aplicada no trecho AB, de 180 quilonewtons. Né? O que significa isso? 180 mil newtons, porque o quilo vale 1.000. Então, é só multiplicar o 180 por 1.000 e eu acho em newtons,
certo? Então, essa é a força aplicada no trecho AB. Então, a seção transversal aqui do trecho AB, no ponto médio do trecho AB, está sofrendo uma força de 180 mil newtons, tá? No trecho BC, eu tenho esses 180 kilonewtons aplicado, certo? E aí aqui vale observar que esse 180 kilonewtons, ele está puxando a minha peça, ele está esticando a minha peça. Então, eu considero ele como positivo, né? E aí depois, quando eu olhar aqui, ó, eu estou olhando aqui para o meu trecho. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho uns 130 kilonewtons aqui e uns 130 kilonewtons aqui. Ambas também estão influenciando no meu trecho BC, certo? Então, eu vou ter que sempre olhar para a resultante das forças, né? Porque a minha força P é uma força resultante, tá? Inclusive, se a gente observar esse 130 aqui, ele não está excêntrico, ele não está centralizado, né? Só que como eu tenho duas forças, uma equilibrando a outra, a resultante delas vai me dar uma força centralizada, certo? Então aí com isso eu consigo. Oi. Como estava marcado força P, eu acho que todo mundo achou que essa aí já era resultante, esses 180 caniltos aí. Eu já achei que tinha somado. Ah, tá. Marcado Não. força P 180, Não, mas P eu tenho 180. dois P's. Eu tenho dois P's. Eu tenho a força P no trecho AB e eu tenho a força P no trecho BC, né? Então, no Então, trecho mas AB, essa força P é porque eu não quero o P, eu quero o P no trecho AB e eu quero o P no trecho BC, tá, entendi. tá? Então, assim, tem que. E tudo bem que ficou, que vocês acabaram encontrando dessa forma, não tem problema. Mas agora Mas é bom ficar esperto com isso. professor, mas no trecho BC, aí é a diferença das três forças, né? Isso. Que atua no Aí, trecho BC. É assim que isso. eu imaginei. É isso mesmo. Então, aqui, ó, eu vou ter essa força P puxando, então ela é positiva, e eu vou ter essas duas forças 130 empurrando a minha barra. Então, eu estou diminuindo a minha barra. Então, elas são negativas, certo? A resultante delas vai dar menos 80 kilonewtons. Por quê? Vai ser 180 menos 130 menos 130. Então, dá menos 80 kilonewtons, certo? O que é 80 kilonewtons? É 80 mil newtons, Eu tá? tinha entendido que o 130 era uma vez só a força, e eu até imaginei que a outra flechinha estava ali só para. Só para Mas equilibrar. não, que eu É, imaginei que essas duas forças era 130, tipo, não entendi. duas vezes, né? Mas o Aham, raciocínio é que tá legal. isso. Então, mas aí, ó, o que que acontece? Pensa o seguinte, se eu tiver 130 só aqui desse lado, eu nem poderia considerar ela como força normal, porque ela está excêntrica, né? Agora, como eu tenho esse 130 do outro lado, uma equilibra a outra, então daí a minha força resultante vai estar no centro da minha seção. Tá? Então eu tenho que considerar as duas, por esse motivo. Se eu não considerar as duas, considerar uma só, essa minha fórmula de tensão normal ela não é válida, porque eu não vou ter uma carga centralizada no centroide, certo? Aí, pessoal, então, calculadas as cargas para cada trecho, a gente vai calcular a área de cada trecho. Então, a área do trecho AB e a área do trecho BC, tá? Então, como que eu calculo? É só colocar o valor dos diâmetros na fórmula, que vocês podem usar tanto o πr ao quadrado, quanto o π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4, é a mesma coisa, certo? Aí, com isso, encontra as duas áreas. Então, uma área tem 1.963,5 milímetros quadrados, que é a do trecho AB, que é essa aqui, o trechinho que ele tem um diâmetro menor, e o trecho BC tem 4.417,87 milímetros quadrados, certo? Então, com isso, eu já consigo calcular qual que vai ser a minha tensão em cada um dos trechos, porque eu já tenho a força que está sendo aplicada em cada um dos trechos, eu já tenho as áreas de cada trecho. Então, daí eu tenho todas as informações para fazer esse cálculo. Então, daí aqui, ó, no trecho AB, como que fica o cálculo? A tensão AB vai ser minha força aplicada nesse trecho AB, dividido pela área de AB. Então, fica 180 mil dividido por 1963.
91,5. Então, dá 91,67 megapascal. E aqui ele já sai em megapascal, por quê? Porque eu usei a força em newtons e eu usei a minha área em milímetro quadrado, certo? Se eu não tivesse usado assim, não teria chance de sair em MPa. Aí sairiam em outras unidades de medidas que não são usuais para a gente, tá? No trecho BC é basicamente a mesma coisa. A única coisa é que, como eu tenho uma resultante negativa, né, a minha força aplicada ela é negativa, isso significa o quê? Que eu tenho uma tensão que está comprimindo aquele trecho. Então, aquele trecho ali, ele está sendo comprimido, né, diferente do trecho AB, que está sendo tracionado, né? Então, aí eu tenho essa força de menos 80 dividido pela área, que é 4.417. Então, eu tenho uma força de compressão, né, uma tensão de compressão de 18,11 megapascal, certo? E aí, com isso, eu encontrei a tensão dos dois trechos, tá? O segredo dessa questão é, aqui eu tenho que ver sempre a resultante das forças, né? Então, a resultante aqui vai ser só essa força P aplicada. A resultante aqui vai ser essa força P menos essas duas forças de 130 kN aqui. Certo? Alguma dúvida nesse exercício? Ô, professor, Oi. a minha única dúvida aqui é com relação ao sentido da força ali, ó. A força de 180 kN que está forçando para baixo, ela não teria que ser negativa? Não pela situação. Eu entendi o porquê você acha que tem que ser negativa, porque se num plano cartesiano, né, se ela aponta Isso, para baixo, ela é negativa. Só que aqui o Uhum. que a gente tem que olhar, o certo, é a gente olhar o seguinte: se essa minha força ela tá fazendo a minha barra tracionar ou comprimir. Então, se ela tá fazendo a minha barra esticar, eu tenho que considerar ela positiva. Entendeu? Então é por isso. Tá? O que você pode pensar, então, sempre? Você está olhando aqui a seção transversal, certo? Em relação à seção transversal, ó, imagina que essa é a seção transversal. Em relação à seção transversal, essa minha força P, ela está saindo da seção transversal, então ela é positiva. Se essa força estiver entrando, ela é negativa. Entendeu? Então Entendi. pensa sempre assim, porque a gente está pensando aqui em força interna, tá? Uhum. Mas para atenção, para força normal é sempre assim, certo? Ficou Certo. mais alguma dúvida? O resultado no meu não ficou igual isso aí, professor. Quais números você usou? O meu deu 91,71 MPa do AB Uhum. e o outro deu 0,1763. Pode ter sido aproximação. Quanto que deu o segundo? 0,1763. O segundo tá errado. Porque o segundo, quanto você colocou na força? 80.000. Menos 80.000? Não, não Tá, coloquei menos, não. não tem problema, mas ó, Não, mas coloca o isso aí menos não. 80.000 e divide pela 80, área. Quanto que deu a sua área? então, é 80.000 dividido por π vezes 380 ao quadrado. 380 ao quadrado? É, 360 o diâmetro, né? O diâmetro? Não, o diâmetro é 75. Ah, tá, já sei o que eu fiz. Eu peguei errado. Ah, você pegou a largura, o Peguei, comprimento da barra. eu confundi, É, peguei o comprimento. tem que pegar metade do diâmetro. Aí, foi isso, então. Ah, então eu errei esse exercício. Tá. Mas Tá, mas agora é tá só bom. dar uma corrigidinha aí que tá tudo certo. Não, eu já mandei no anexo já. Ah, tá. Você fala do fórum. Não, mas É, eu vou considerar, tá? Pode ficar tranquilo. Não vai zerar, não. eu peguei errado. Não, Então, mas então beleza. o meu vai zerar, porque eu tive um pensamento errado ali no momento.
Mas eu vou levar tudo em consideração. Pode ficar tranquilo. É o seguinte, pessoal. O segundo exemplo, ele traz uma coisa bem parecida, uma situação bem parecida. Então, eu também tenho o trecho AB e o trecho BC. E eu tenho duas forças sendo aplicadas, né? Então, eu tenho essa força P e eu tenho essa força aqui de 40, né? Esquece esse 30 kN aqui, inclusive. Porque aqui eu só tenho a força P, tá? É justamente ele que eu vou descobrir qual é o valor. Então, aí o que acontece? No meu trecho AB, agora, o meu carregamento, o único carregamento que eu tenho é a força P, que eu não conheço, que é a que eu quero descobrir, tá? Depois, eu tenho aqui no trecho BC, eu tenho essa força P mais os 40 kN, tá? Por que mais os 40 kN? Porque as duas estão na mesma direção, tá? Então, eu só preciso saber que elas são, eu tenho que somar as duas, mas na minha fórmula, depois eu tenho que levar ela como negativo, certo? E aí, por isso, eu coloco aqui, ó, 40.000, porque é 40 kN, eu tenho que colocar em newtons, certo? Aí, depois disso, o próximo passo é determinar a área, né? Então, a área dela vai ser π vezes d ao quadrado sobre 4, né, que é o π vezes 30, que é o diâmetro, e aqui o π vezes 50 ao quadrado, que é o segundo diâmetro. Então, eu vou ter essas duas áreas aqui, 706,86 e 1963,5, ambas em milímetros quadrados, certo? E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui no final as tensões nos dois trechos, certo? Então, qual que é a tensão nos dois trechos? No trecho AB, a tensão vai ser P sobre 706,86. No trecho BC, eu vou ter o quê? A força P mais os 40.000 newtons, dividido por 1963,5, que é a área, tá? E aí, qual que é a situação problema? Eu tenho que fazer com que essa força P seja aplicada de forma que a tensão nos dois trechos seja a mesma, tá? Ou seja, a tensão em AB tem que ser igual à tensão em BC, certo? Então, por isso que eu vou ter essa condição aqui, ó. A tensão em AB, ela tem que ser igual à tensão em BC. Qual que é a tensão em AB? Vai ser P dividido por 706,86. E a tensão em BC é o P mais os 40.000 dividido por 1963,5, tá? Ambas, pessoal, são negativas, certo? Então, porque as duas são negativas, eu posso cortar o sinal, tá? Se uma fosse negativa e a outra positiva, aí eu teria que rever isso, certo? E além disso, eu teria que ver pelo desenho, tá? Eu teria que ver pelo desenho se o meu P é negativo ou se o meu P é positivo. Como as duas estão na mesma direção, então isso para mim agora não representa um problema, porque de qualquer jeito as duas vão ser negativas, certo? E aí o que eu faço para resolver o exercício? É só ou multiplicar em cruz ou isolar o P, né? Você pode seguir os dois raciocínios. Então, aqui está sendo multiplicado em cruz. Então, eu tenho 1963,5 vezes P é igual a 786 vezes o P mais 40.000. Aí, aqui tem que fazer a distributiva, né? Para as duas parcelas da minha fórmula. E aí, com isso, eu trago esse 706,86P para cá, negativo, faço essa subtração, eu chego aqui que 1.256,64P é igual a 28.274.400, e aí eu passo esse valor dividindo esses 28 milhões, e eu tenho que a minha força vai ser 22.500 newtons, tá? Ou seja, para os meus dois trechos terem a mesma tensão, essa força P tem que ser 22,5 kN, ou 22.500 newtons, certo?
o grande desafio desse problema era chegar até aqui, ó. Chegar e ter esse insight de que uma tensão tem que ser igual a outra tensão. Ambas estão em função de P. Então, aí é só eu isolar os dois P's, certo? E, professor, volta no começo lá, como que o senhor chegou naquela força de 30 kN aqui? Não, essa 30 kN aqui não existe. Eu não sei o valor dela. Ah, tá. Tá? Isso aqui foi um erro do exercício. Certo? Explica de novo, eu não entendi nada. Então, vamos lá, ó. É o seguinte, ele tem aqui essa... Deixa eu apagar aqui, ó. Ele tem aqui essa situação. Então, eu tenho uma força P sendo aplicada lá em cima no ponto A e eu tenho uma força de 40 kN sendo aplicada ali no ponto B. Ele quer que a tensão aqui nesse trecho seja igual à tensão no outro trecho. Então, a tensão do trecho AB, ó, a tensão do trecho AB tem que ser igual à tensão do trecho BC, certo? Então, ele tem essa condição. Tá? Para isso, então, eu vou ter que igualar os dois. Mas quem que é a tensão de AB? Vai ser a força em AB dividido pela área em AB. Quem que é a minha tensão BC, que é nesse segundo trecho? Vai ser a minha força aplicada em BC dividido pela minha área BC, tá? Daí agora o desafio é, qual que vai ser a força aplicada em AB e qual que vai ser a força aplicada em BC? Tá? Então, aqui, independente se ela é de compressão ou de tração, as duas estão na mesma direção, ó. Ou seja, eu posso considerar ambas positivas, certo? E lá no final, considerar ela negativa, tá? Por quê? Porque eu sei que ela é de compressão, né? O sinal ele me indica só se ela é de compressão ou de tração. Para a conta em si, ela acaba não influenciando, tá? Então, aí qual que é a força que está sendo aplicada aqui no trecho AB? É só a força P, ó, tá? Poderia considerar ela negativa? Poderia. Menos P, tudo bem, certo? Aí, depois, eu poderia fazer o seguinte, no trecho BC, quem que está agindo? É a P mais a 40 newtons. Ou menos P menos 40 kilonewtons. Certo? Tudo bem também. Professor, Oi. como não tinha nada no P ali, eu imaginei que o P, ele era o 40 newton. Ah, não, ó, o Aqui no 40 newton exercício tá de aqui. P, ele já era 40 newton. E como que isso seria para dividir? Eu acabei não entendendo até para calcular, porque eu imaginei que essa força P, que é 40 newton, ela teria que resultar para as duas, mas uma área é maior que a outra. E eu fiquei Isso. sem... Como que eu ia chegar a fazer a força da área de 250 milímetros ser igual à força que vai estar na área de 300 milímetros? Teria que variar tem que variar só a força lá de cima, né? Porque eu imaginei, sendo essa P40, não ia existir essa segunda força, que é o P, que está sendo questionado agora, entendeu? Tá, entendi. Mas agora você entendeu. Agora estou entendendo. Entendi. Então aí, ó, a força P no trecho BC vai ser a força P que eu quero saber quanto tem que ser, mais os 40 kilonewtons. Ou menos a força P menos os 40 kilonewtons. Tudo bem também, tá? Aí, com isso, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou isolar os dois, né? Então, eu tenho aqui, ó, que a minha tensão em AB. Minha tensão em AB vai ser o P dividido por 706,86. Minha tensão BC vai ser o P mais os 40 mais os 40 mil newtons, dividido por 1963, certo? E aí, com isso, eu igualo os dois valores. Por quê? Porque a minha condição inicial é que a tensão em AB tem que ser igual à tensão em BC, tá?
Então, daí aqui, ó, nada mais é do que a fórmula da tensão AB, e aqui nada mais é do que a fórmula da tensão BC. Igualando as duas, agora a única coisa que eu tenho que fazer é isolar o P, que eu tenho um P aqui e eu tenho um P aqui. Eu isolo ele e eu encontro que a força que tem que ser aplicada lá para eu ter a tensão igual nas duas seções é de 22.500 newtons. Certo? Para isolar esse P, é só eu multiplicar em cruz ali e sair passando para lá, passando para cá, e aí eu chego no valor de P. Deu para entender agora, Wilson? Professor, deu? Mais ou menos. Eu imaginei o seguinte, como a barra BC tem o diâmetro e tem a força, eu achei a tensão dessa força e joguei na outra. E achei a outra força. Ah, tá. Então, você esqueceu de considerar que a força P também influencia nessa seção. Na verdade, na barra BC é a somatória das duas forças, né? É a somatória das duas, isso mesmo. Ela acaba tendo influência. Professor, essa aula vai para um link também? Vai para um link. Beleza, que Beleza. hoje não vai dar mais, tem outra aula em seguida, mas amanhã mais uma assistida nessa aula. Já ajuda. Tem alguma dúvida pontual que você quer já aproveitar para tirar? Ah, professor, seria mais ou menos no começo o raciocínio inicial aí dessa questão 2. Entendi. Então, ó, a única coisa que você tem que saber é, o exercício pede para calcular, para deixar a tensão na seção AB igual a tensão na seção BC. Tá? Então, daí você sai dessa condição. Tensão em AB é igual a tensão em BC. Partindo daqui, você daí dá uma revida no vídeo. Se caso você não entender, aí você me chama que eu te explico mais uma vez. Beleza, professor. Obrigado. Essa aula você vai postar no estúdio? Vou postar. Tá. Beleza? Pessoal, então, para a aula de hoje, era isso que a gente tinha, tá? Então, o objetivo é, se souber resolver esses dois exercícios, já está meio caminho andado, certo? Semana que vem, então, a gente dá continuidade na nossa disciplina e eu vou vou ver se eu consigo colocar mais alguns exercícios para vocês resolverem lá na sala do café, certo? Qualquer dúvida que tiver, pode mandar uma mensagem lá ou manda uma mensagem em outro local também e a gente vai conversando, certo? Valeu, professor. Beleza? Professor, Oi. coloca a imagem de novo lá da resposta do último para mim tirar uma foto. Coloco. Espera aí. Tá. Aí, professor, obrigado. Por nada. Pessoal, então, boa noite e até a próxima. Boa noite, professor. Até mais. Não esquece de colocar o exercício para nós treinar, tá bom? Vou colocar. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Não moleza com essa piazada, não. Põe exercício aí.